Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente também poder compartilhar uma palavra. Amém? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Você trouxe a sua Bíblia, pastor? Está aqui. Então abra ela em segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. O tema da nossa mensagem dessa manhã é as últimas instruções. As últimas. Toda a igreja ela foi dirigida muitas vezes por carta. Paulo reafirmava aquilo até que ele já havia dito. Falava novamente, escrevia. Naquela época, algumas igrejas já tinham alguns presbíteros, alguns pastores, mas tinha algumas igrejas que não tinha absolutamente ninguém. Era assim. E a igreja de Corinto, ela passou por vários problemas. E um dos maiores problemas foi a divisão, a briga entre os irmãos. E Paulo deixa aqui as últimas palavras, como dissesse, eu não vou voltar mais aqui. Eu não vou voltar mais. Já estou velho, já estou chegando ao meu restante final. E eu deixo aqui algumas instruções. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 13, 11 diz assim, está no telão, para aqueles que não trouxeram a Bíblia, diz assim, sem mais, irmãos meus, me despeço de vocês, procurem aperfeiçoar. Exortem-se mutuamente e tenha um só pensamento, em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Eu vou ler uma segunda tradução, que é da versão transformadora. Na versão transformadora diz assim: irmãos, encerro a minha carta com essas últimas palavras. Alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade. Diga comigo, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com quem? Com vocês. Então, essas são as últimas palavras que Paulo deixa à igreja, são essas. E essa igreja ela está passando por um processo de mudança. Só que Paulo deixa claro o que ele esperava dessa igreja, o que esperava dos irmãos. E uma coisa que ele deixa bem clara é sobre um aperfeiçoamento. Olha, vocês estão aqui, mas vocês precisam se aperfeiçoar. Como se dissesse, a vida cristã é progressiva. A vida cristã ela é o quê? Progressiva. A gente vai precisar se aperfeiçoar. E a primeira pergunta que eu me fiz foi essa: no que eu preciso me aperfeiçoar? No que nós precisamos como igreja se aperfeiçoar? No que nós como igreja, Paulo está dizendo, maturidade. Crescer de uma maturidade. O que nós, como igreja, hoje precisamos nos aperfeiçoar? Essa palavra, se você pegar no dicionário, aperfeiçoar, é alguém que faz algo aprimorado. É alguém que faz algo que foi melhorado constantemente. Essa palavra, aperfeiçoar, significa alguém que ganhou conhecimento, alguém que ganhou habilidade, alguém que ganhou virtude e alguém que ganhou excelência.
E aí, quando a gente começa a fazer uma autoanálise aqui, porque Paulo está dizendo, olha, se essa igreja não se aperfeiçoar, se essa igreja não amadurecer, ela vai ser tomada por uma infantilidade. E a igreja tomada por uma infantilidade, ela vai percorrer caminhos o quê? Completamente fora da vontade de quem? De Deus. E aí essa autoanálise eu comecei a fazer. No que eu preciso me aperfeiçoar? No que você precisa se aperfeiçoar como um cristão? No que você precisa se aperfeiçoar como marido? No que você precisa se aperfeiçoar como esposa, como filho? Porque essa dedicação a esse aperfeiçoamento não é alguém se tornar perfeito, mas é alguém se tornar melhor. Não é perfeição, mas é se tornar o que, igreja? Melhor. E aí, quando eu olho para alguns textos na Bíblia Sagrada, alguns homens, por exemplo, a gente pega a história de Moisés. Quando Deus dá um chamado para Moisés, ele diz assim, ó, Senhor, eu não sei nem falar. Eu sou um homem pesado de boca. Eu não sei falar. Não vai dar certo isso, Senhor. Não vai dar certo. Porque eu me conheço, eu sei como eu sou um homem pesado de boca. Mas há um processo na vida de Moisés de aperfeiçoamento. E chega um ponto que a gente olha na Bíblia Sagrada, Deus até fala para ele, olha, eu vou colocar o teu irmão do teu lado. O Arão vai com você, ele vai falar. Mas se você pegar a Bíblia Sagrada, quantas vezes Arão fala? Quantas vezes? Quantas vezes Arão discursa? Pouquíssima. A maioria das vezes quem discursa é quem? Moisés. Nota que ele passou por um aperfeiçoamento. Ele tinha dificuldade para falar. Ele disse, eu sou pesado como se dissesse, eu sou grosseiro. Eu sou muito grosseiro. Se eu for falar, não vai dar certo. Se eu for tentar agir, não vai dar certo. Eu vou arrumar a maior confusão. Eu vou arrumar briga. Mas o aperfeiçoamento de Moisés vem na medida quanto mais ele vai se relacionando com quem? Com Deus. À medida desses encontros, na sarça, no deserto, à medida que Moisés subia para orar à parte, à medida que Moisés estava disposto a obedecer aquilo que o Senhor falava, Moisés vai se aperfeiçoando. Então veja, se aperfeiçoar é possível. Você consegue olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim, ó, se aperfeiçoar é possível. É possível você começar a se aperfeiçoar. Porque, preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu disse aqui sexta-feira, nós estamos falando sobre portas abertas, sobre portas fechadas. E muitas vezes, a porta que Deus quer abrir na sua vida, antes de Deus abrir essa porta, Ele precisa primeiro te aperfeiçoar. Pode até alguns casos, algumas pessoas não ter se aperfeiçoado e Deus abrir portas? Sim. Só que aqui está o problema. Porque a gente, quando encontra a porta aberta, a gente acha que não precisa mais se aperfeiçoar. Não é assim? A gente acredita. Ah, Deus abriu a porta, Deus fez, Deus operou, Deus me curou, Deus prosperou. E aí a gente olha, acha que não precisa mais se aperfeiçoar. Porque a porta já está aberta, porque eu já consegui. E talvez hoje, o que você quer para a tua vida, Deus está dizendo assim, eu estou esperando você entender que você precisa se aperfeiçoar. E aí a gente, nesse processo da vida cristã, a gente para. A gente para. A gente acha que o aperfeiçoamento é apenas um evento. Olha, eu me batizei, olha, eu já sou batizado com o Espírito Santo, olha, eu já falo em línguas. A gente acha que aperfeiçoamento é um evento, mas não é um evento, é um processo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É um processo. Quanto mais eu vou me aperfeiçoando, mais eu vou crescendo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios.
Se vocês não se aperfeiçoar, vocês não vão conseguir. Agora preste atenção. Quais são os indicativos que pudesse dizer assim, olha, o Sérgio está se aperfeiçoando. Olha, o João está se a... Quais são os indicativos? Como é que a gente pode dizer isso de alguém ou não? Como é que a gente pode identificar aperfeiçoamento? Saber que nós estamos trilhando esse caminho certo. Saber que nós estamos a cada dia na nossa vida cristã progredindo. Ao olhar para nós e dizer assim, não, eu estou cada dia mais o quê? Estou no caminho certo. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. A minha vida ela vai mudar porque a cada dia eu estou o quê? A cada dia. Sabe essa certeza no coração que a gente está no caminho certo, na direção certa, no propósito certo? Existem algumas coisas que indicam aperfeiçoamento. A primeira coisa que eu quero que você comece a olhar, que toda pessoa que está se aperfeiçoando, crescendo, ela tem desejo de servir e de ajudar pessoas. Servir e ajudar o quê? Olhe para mim, irmãos. O evangelho é um dos lugares que pode nos tornar as pessoas mais egoístas. Mais egoístas. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar que a gente pode dizer assim, ó, eu lutei, por que ela também não luta? Eu busquei, porque ela também não? Porque ela não busca. Eu orei pela minha família, por que ela não faz o mesmo? Você está vendo como a gente pode se tornar tão egoísta? Tão amante de nós mesmos? Tão pensar apenas em nós, ou só para a nossa casa, para a nossa família, e não conseguimos olhar e servir pessoas. Então, a jornada de maturidade, a jornada de aperfeiçoamento, não termina em mim, mas desemboca em quem? No próximo. Não termina em mim. Não é eu tendo agora muito mais. Olha, agora eu prosperei, cresci. Olha, agora eu tenho isso. Não, não é. Termina eu servindo. Então faz essa autoanálise. Se há um desejo de servir e ajudar o quê? Pessoas. Isso tem que haver em nós. Isso mostra que nós estamos o quê? Crescendo. O desejo de ajudar, o desejo de servir, eu quero fazer alguma coisa, sabe? E fazer alguma coisa não é para aquelas pessoas apenas da minha casa. Não é para aquelas pessoas que eu tenho afinidade, que eu conheço, que eu sei, mas é para pessoas desconhecidas. A gente começa a criar esse desejo de querer servir e ajudar quem? Pessoas. Segunda coisa que você deve olhar. Toda pessoa que está crescendo, ela passa a ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual que nos traz a capacidade de identificar o que é certo e o que é errado. Sabe, a gente começa a ter esse entendimento. Tem coisas que as pessoas vão falar para nós na jornada da fé, a gente já começa a entender, não é criticar, a gente começa a entender que isso não leva a lugar nenhum. A gente começa a ter esse discernimento. Não leva, isso aqui não leva a lugar nenhum. Isso aqui não muda a minha fé absolutamente. Isso não me enriquece espiritualmente em nada. A gente começa a ter discernimento, e esse discernimento não nos permite ficar fazendo tudo. Porque hoje, às vezes, as pessoas querem fazer tudo. Ah, não, porque mandou fazer isso, porque mandou fazer aquilo. Não, porque vou fazer isso também, porque vou fazer aquilo. Peraí, calma. O discernimento te ajuda, te dá a capacidade de entender isso. E o principal do discernimento espiritual, de compreender a vontade de quem? De Deus. Não é só te apontar o que é certo e errado,
mas entender qual é a vontade de Deus. Então, a pessoa que ela está se aperfeiçoando, ela está amadurecendo, ela passa a ter discernimento. E aí é muito comum, irmãos, é muito comum a gente começar a identificar os falsos ensinamentos. É muito comum a gente começar a identificar os falsos. Isso aqui não leva a lugar. Isso aqui é legal, é bom, mas muda realmente a vida cristã? Isso aqui realmente faz o quê? Porque dentro de um contexto evangélico hoje, existem muitas coisas que as pessoas estão falando, né? Mostram-se tantas coisas, e aí quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, não tem base nenhuma. Nenhuma. Porque a igreja de Coríntio, quantas vezes ela foi assediada por uma doutrina dos judeus? Quantas vezes as pessoas queriam trazer a lei de volta e Paulo dizia: nós não vivemos debaixo do jugo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça de quem? Do Senhor. Nós vivemos graça. Vocês precisam ter esse discernimento. Paulo é aquele que fala para a igreja de Corinto, ele fala: olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Precisa ter discernimento, não deixa entrar nada disso. Então, Paulo está dizendo para essa igreja, o aperfeiçoamento é alguém que agora ganhou também o quê? Discernimento. A pessoa passa a entender as coisas. Ela não cai, ela não aceita mais fermento na sua vida. Ela não aceita. Porque ela sabe que mesmo pouquinho, mesmo um pouquinho, isso atrapalha. Isso vai atrapalhar. Então, a primeira coisa que Paulo está falando para a igreja de Corinto é que ela precisava buscar o aperfeiçoamento. Buscar aperfeiçoamento é aquelas pessoas que querem realmente amadurecer. Diga glória a Deus. Segunda coisa que Paulo diz assim, ele fala assim, olha, vocês vão, segundo aos Coríntios 13:11, ele fala, exortem-se mutuamente. Essa palavra exortar, como a Bíblia Sagrada, ela é escrita tanto no latim, tanto também no grego, tem algumas palavras que ela traz duas conotações, ou até dois sentidos. Então, às vezes coloca dentro de um texto, quando a gente ouve essa palavra exortação, na primeira coisa que vem na tua cabeça, exortação, parece que alguém está brigando com, ou alguém está dando aquele sermão que a gente fala, o sermão da montanha, né? Ou a gente usa aquela expressão, dando umas boas cajadadas no peão, né? Não é isso que a gente... Essa palavra exortação já logo vem na nossa cabeça, alguém ali sendo enérgico com alguém. Mas Paulo está dizendo, um ao outro, a gente fazer isso com a pessoa. Então, o que significa exortar? Significa insistir com uma pessoa. Insistir com uma... Olhe para mim, irmãos. A gente hoje, nós estamos vivendo uns relacionamentos, como um filósofo disse, muito líquido. Nós estamos desistindo de pessoas facilmente. Ah, não quer? Deixa. Não quer? Não quer? Deixa. A vida é dela. E essa palavra exortar, o que Paulo está falando, é que ele sabia do desafio da vida cristã, que não seria fácil. Como se dissesse, olha, essa palavra exortar é insistir. Insista com pessoas. É muito fácil, irmãos. Hoje a gente está vivendo um tempo que desistir de pessoas é muito fácil. Ah, pastor, eu não vou ficar falando, não. Ah, pastor, já cansei de falar. Ah, pastor, já cansei. Olha, já falei, já orei, já disse, para mim já deu. Né? A gente abre o Ministério Pontos Pilatos. Já viu isso? Ministério Pontos Pilatos? Quem já viu falar? Eu lavo as minhas, né? Eu lavo as minhas. Ministério Pontos Pilatos, eu já fiz a minha parte.
Então nós vivemos um tempo de desistência. E Paulo está dizendo assim: não desiste não. Exorta ele. Insiste. Insiste com essa pessoa. Insiste mais com os seus filhos. Insiste mais com o teu marido. Insiste mais com a tua esposa. Insiste. Esse é o que Paulo está falando, porque ele sabia das agruras da vida, as dificuldades que era. Que nem todas as pessoas teriam a mesma força ou a mesma capacidade de resistir. E que nem todos estariam na mesma fé. E Paulo falou: olha, exorta, insista com as pessoas. E aí a gente para analisar. A gente fazer uma autoanálise aqui hoje nesse culto. Das pessoas que nós estamos desistindo. De quem nós estamos desistindo hoje? Quem nós estamos deixando para trás? Ah, pastor, mas ele tem um comportamento difícil. Pastor, o senhor não sabe como é viver lá debaixo daquela casa. É verdade, eu não sei, não tenho nem noção. Eu não tenho noção. Eu não tenho nem como mensurar as coisas que acontecem. Mas eu sei de um Deus que está dizendo para nós assim: insista. Insista com ela. Eu sei que talvez se olhar por meritocracia, não vale a pena, né? Que ela não correspondeu todos os meus esforços, os meus empenhos que eu fiz, é verdade. Mas insista. Insista mais. Era isso que Paulo queria gerar no coração de cada um. Essa palavra exortar, como eu disse, ela traz duas conotações. Uma é de motivar, de insistir com as pessoas. A outra é de correção. De correção. Essa palavra exortar também, ela nasce de um contexto de corrigir. E quando a gente fala de corrigir, irmãos, a gente tem muita dificuldade com isso aqui. Muita dificuldade. Parece que a gente, sei lá, tem hora que dá a impressão que as pessoas parece que nem aprenderam a corrigir a outra pessoa. Parece que a gente não sabe, né? Ou a gente já briga, já xinga, já quebra o pau e blá, 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 pronto. Não é assim? Para analisar, irmão, o quanto a gente tem dificuldade de corrigir as. Porque a Bíblia fala também, exortando uns aos outros, o apóstolo Paulo diz assim, ó, com amor. Com amor. Então vamos imaginar aqui, fazer um exercício agora. Imagina se você estivesse vivendo errado. Completamente errado. Como você gostaria que as pessoas te corrigissem? Como? Conhecendo você, sabendo o jeitão que você é, como é que você gostaria que as pessoas te corrigissem? Como você gostaria que as pessoas falassem com você? Porque você está errado. Porque esse é o caminho da qual muitas vezes nós vamos precisar fazer. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia, abrir ela em 2 Samuel, capítulo 12, é interessante como o profeta Natã veio até Davi. O profeta Natã veio até Davi, e Davi tinha acabado de cometer adultério, matado o marido de uma mulher, né? Então vamos pensar, era para o profeta chegar com tudo, não é? Era o profeta chegar com tudo. E sabe o que o profeta faz? Ele conta uma história, ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola de um homem muito rico que toma a única ovelha de um homem pobre. Ele conta uma história. E é interessante que quando Davi ouve essa história, Davi fala assim, ó, quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Quem é esse homem? Isso aqui está em 2 Samuel, capítulo 7. Ele conta essa história, fala essa narrativa, você vê toda uma história. E aí o Davi, quando fica bravo com aquele homem que tomou a única ovelha, o homem rico, tomou a ovelha do homem pobre, Davi fala, esse homem é digno de morte. E o profeta Natã fala, esse homem é você. Esse homem é você. Você está agindo assim.
E essa correção, ela muda completamente o coração de Davi. A correção, ela tem poder de mudar o coração das pessoas. A correção tem poder de mudar o coração de quem? Das pessoas. Davi poderia ter guardado aquilo ali, mas aí se você olhar no versículo 13, 2 Samuel 12, 13, o Davi dizendo assim, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Ele reconhece. Ele consegue sair daquele estágio da qual ele está vivendo o quê? O adultério. Ele consegue sair. Então veja o quanto é importante essa palavra exortar na nossa vida. O exortar é não desistir de quem, irmãos? De pessoas. Não vou desistir. O exortar é ajudar as pessoas a sair da onde? Do erro. Então, se tem alguém que está vivendo errado, ajuda essa pessoa. Ou se é você que está vivendo errado também, permita as pessoas te ajudar a te corrigir, a sair da situação que você está. Davi, você pode perceber, apesar de todo o seu erro, que foi muito maior do que Saul, ele permanece no seu reinado porque houve o quê? Arrependimento. Houve transformação, houve uma metanoia na vida de Davi. Houve uma completamente mudança no seu interior. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. As instruções de Paulo, qual está sendo para a igreja de Corinto? Olha, exorta. Não desiste das pessoas, não. Quando as pessoas, ainda mesmo assim, elas vão errar, elas vão falhar, exorta elas. Mostra para ela o caminho. Ajuda ela a sair do pecado. E aí Paulo, ele termina dizendo, vamos voltar lá, em Coríntios. Ele diz assim, aí ele fala assim, ó, que vocês tenham o mesmo pensamento. Que vocês tenham o mesmo pensamento. Isso aqui não é uma coisa tão fácil. Fazer as pessoas ter o mesmo pensamento. Porque o quanto a gente pensa diferente. Ontem aqui, eu fiz reunião ministerial com os obreiros, os fazedores da obra, e eu falei assim, a nossa maior jornada aqui junto é alinhar os nossos pensamentos. E não é fácil. Eu separei por grupos assim, separei, ó, aqui fica só os levitas, aqui só os obreiros, aqui só as tias, fui separando os ministérios. E deu uma dinâmica para eles, e o quanto foi difícil executar uma dinâmica de alinhamento. Alinhamento. Então, o que Paulo está dizendo para essa igreja, que não é que ninguém pode pensar diferente. Não é que é o sepultamento da individualidade, ó, a gente tem que pensar igualzinho, como se fosse um robô. Não, não é isso, não. É de ter um alinhamento. Porque as coisas sempre saem do lugar, porque nós somos tomados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias prioridades. A gente é tomado por essas coisas. A gente é tomado por isso. E aí, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Deus falando assim para Josué, Josué, medita na palavra de dia e de noite. Tenha cuidado para fazer conforme está escrito. Não se desvie nem para a direita, nem para... E foi o que eu falei aqui. Para a gente ter o mesmo pensamento, a gente vai ter que alinhar sempre, sempre. Não é o pensamento do pastor Sérgio, mas sempre a palavra de Deus. Porque ela tem o poder de endireitar os nossos caminhos. Fazer com que a gente pense da mesma forma. Da mesma forma. Eu não tenho como ficar convencendo pessoas a pensar igual. Mas se todo mundo fizesse esse movimento de alinhar a sua vida, a gente começa a pensar igual. E aí nós, como igreja hoje aqui, imagine,
que vai chegar um momento que a gente está pensando da mesma forma, do mesmo jeito, o quanto isso vai ser poderoso para as coisas que nós queremos fazer aqui dentro. É sobre essa unidade que Paulo está falando, sobre pensar da mesma forma, sobre unidade, porque agora a gente consegue ir para a mesma direção, para o mesmo caminho, a gente consegue executar, porque aqui está pensando da mesma forma. Então, hoje o Senhor está nos convidando a isso. Para pensar da mesma forma, a gente vai precisar endireitar a nossa vida constantemente na palavra. Por isso que o Senhor falou para Josué: Josué, medita nela de dia, para você não se desviar nem para a direita, nem para alinhamento. Ó. Eu posso ir uma hora para a direita, eu posso ir uma hora para a esquerda, eu posso ficar pendendo só para um lado, mas se eu endireitar a minha vida de acordo com a palavra, eu vou conseguir andar em retidão. É a única forma que a gente vai conseguir pensar da mesma, porque nós podemos ser igreja e pensar divididamente, nos tornar uma igreja dividida, uma igreja que não chega a lugar nenhum. A gente se reúne, estamos juntos, mas não conseguimos produzir absolutamente nada, porque não queremos endireitar a nossa vida. Então, ter o pensamento passa por esse processo. O que Paulo está trazendo para a igreja de Coríntio é um poder muito grande. Se a igreja decidir crescer e amadurecer, não tem quem pare. Se a igreja colocar no coração, eu não vou desistir de pessoas, eu não vou desistir mais. Pastor, mas tem gente que é difícil, é verdade. Mas faça de tudo. Tudo o que você puder, o que tiver possível você fazer, faz. Não desiste. Exorta as pessoas, ajude as pessoas a sair do erro. Coloca no coração a partir de hoje. Quando a gente fala disso aqui, irmãos, até nós dentro da nossa própria casa, se a gente alinhar isso aqui, ó, a nossa mentalidade, dentro da nossa casa, com a nossa família também, a gente consegue ver muito bem. Talvez hoje o que vocês precisam dentro da sua própria casa é alinhar isso aqui. Um está puxando para um lado e outro está puxando para o quê? É o que eu falo sempre. Não adianta um marido pensar em guardar dinheiro, a esposa querer guardar ou querer gastar. Peraí, eu quero gastar, outro quer guardar, eu quero gastar, não vai funcionar. Um reino dividido não subsistirá. Coloca no teu coração hoje. Essas foram as instruções que Paulo deixa à igreja. A igreja precisa crescer. A igreja precisa exortar, não desistir de pessoas. A igreja precisa pensar da mesma forma. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.